Coleguinha, tudo bem? Vamos falar de alguns outros temas aqui que eu acho que seria bacana a gente compartilhar com vocês? Olha aqui, ó. Vamos falar de dívida? Misericórdia! Falar de dívida? Jamais! Não, vamos falar sim, sabe por quê? Tem muita gente hoje endividado. Então, cara, vamos cair na real? Vamos chamar as pessoas para poder refletir sobre isso? Se tem gente endividada, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. E aí eu vou tratar essa questão da dívida de uma forma diferente. Não vou ficar falando de receita e despesa como normalmente inicia-se essa discussão, não. Vou iniciar a discussão falando do seu descontrole emocional. Pasme, se você está com a corda no pescoço, endividado, sem ter como pagar as coisas, isso pode ser fruto de um descontrole emocional, de insatisfações emocionais que estão na sua mente e que estão sendo externalizadas através dos gastos que você realiza. Havia pensado nisso? Tenho certeza que não. E eu tenho certeza que tem muita gente vendo esse vídeo e vai falar assim: esse cara tá ficando doido, mas põe o pé no chão, filho, e raciocine sobre o que eu estou falando. Pense, não sou eu, são os autores da administração, os autores da psicologia que estão trazendo essas novidades para a gente na forma de interpretar e entender o que está acontecendo com a sua vida financeira. Você tem andado muito apertado, o dinheiro está voando sua carteira, o que está acontecendo? Isso é um problema sério que precisa ser resolvido. Isso pode estar vinculado a algum fator emocional. Ficar atolado em dívida de maneira contínua tem algo por detrás disso. Você pode até considerar normal viver no aperto, mas isso não é normal. Uma outra questão dentro desse aspecto que a gente está falando desse controle emocional é que o aperto financeiro ele pode ser o reflexo de insatisfações internas, de descontroles emocionais que são virados, não, né? São externalizados através do endividamento. Pasmem, o descontrole emocional te induz a se tornar um consumidor compulsivo e você acaba se atolando em dívida. Uma das causas dessas dificuldades financeiras, normalmente, de acordo com alguns autores, iniciam em decorrência de descontroles emocionais. Então, temos que pensar nessa possibilidade também. Se você não conseguir se resolver emocionalmente, você nunca vai sair da dívida. Pensa nisso. Olha, quando alguém se desorganiza financeiramente, em geral, essa desorganização demonstra uma desorganização na vida como um todo. Na verdade, o que os autores dizem para a gente é que essa crise financeira pessoal que alguns passam não é a causa dos problemas, e sim o efeito de um processo vinculado com o aspecto do seu estado emocional, que te induz a endividar-se mesmo sem se perceber, como consumidor compulsivo. Esse buraco da dívida, ele vai depender de alguns fatores, de alguns elementos. As escolhas que você faz. Quer ver um exemplo? Você não precisa ficar pagando rodada de cerveja, rodada de sanduíche, rodada do que for para amigo seu, não. Os seus amigos têm que te valorizar pelo que você é e não pelo que você gasta com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem amizade só porque você enfia a mão no bolso e dá a vida boa para os outros, essas pessoas não são seus amigos. Cai na real, viu? Pensa sobre isso. Reflita nessas situações. Então, a escolha que você faz. Você não está tendo amigo verdadeiro, você está comprando amigo. O dia que você não tiver mais dinheiro, esses amigos todos sairão. E eu te pergunto, filho, filhinha, eles vão te ajudar a pagar suas dívidas? Certamente que não. Então, põe o pé no chão, filho. Acorda para Jesus. Olha aqui, ó. A outra coisa que pode ser o buraco da sua dívida é a tentativa de aliviar as frustrações emocionais e pessoais que você tem através do seu consumo desenfreado. Então, um outro exemplo. Digamos que você é casado, você brigou com sua esposa ou com seu esposo. E aí você sai para a rua, né, soltando faísca, nervosa ou nervoso, agitado. Aí você para no lugar e sai comprando as coisas. Você está querendo compensar a frustração que você teve por causa da discussão que você teve lá na sua casa. Então, acorda, abre esse olho, põe essa cabecinha sua para pensar no que você está fazendo, tá?
Consumir compulsivamente é sinal de descontrole emocional, de acordo com alguns autores que tratam dessa questão, como, por exemplo, Toledo, tá? A forma que o autor indica que a pessoa usa para compensar a insatisfação interior é gastar o que tem e até o que não tem. Essa compensação é desmedida e ela precisa ser policiada, você precisa se conscientizar que ela está acontecendo para que o seu dinheiro sobre e não viva voando das suas mãos, tá? Então, não se descabele, não se descontrole, tente perceber o que está acontecendo com você e aí, se for algo de fator emocional, você tem que tratar disso para que você possa controlar suas dívidas e sair delas. Alguns autores trazem para a gente um chamado ciclo do gastador compulsivo ou alguns apenas falam do ciclo do gastador, tá? Vamos tentar compartilhar com vocês aqui através do próprio vídeo. Olha aqui, ó. Esse é o chamado ciclo do gastador. Existe o início de um descontrole emocional, que gera um impulso para o gasto em busca de satisfação pessoal. Esse gasto vai gerar um alívio, uma alegria, uma compensação que não é duradoura, ela é temporária. E isso nos leva a ter um remorso ao constatar a realidade vinculada com esse descontrole emocional. E vincular também com o fato de que você percebeu que o alívio foi apenas momentâneo e que o seu problema não foi resolvido. Isso vai te levar, então, esse remorso, a um período de tentativa de controle para se reorganizar. Só que na prática você vai voltar de novo a um descontrole emocional. Esse é o ciclo que eles nos trazem e nos revelam, vinculando o endividamento à questão emocional. Essa falta de dinheiro não é somente em razão do descontrole emocional. Aí eu vou para a segunda parte, que é o que tradicionalmente é tratado, ok? Você pode estar endividado porque aquilo que você está ganhando não é suficiente para as suas necessidades. As necessidades que a gente considera como fundamentais, comprar o arroz, o feijão, a alimentação, medicação, consulta, né? Isso aquilo que é essencial para você sobreviver. Às vezes o que você ganha não é suficiente, então você acaba se endividando por conta disso, mas é necessário tentar controlar. Outra situação é que o seu orçamento e a poupança realizada, ela não são compatíveis com o gasto daquele momento. E aí você acaba se descontrolando e se endividando. Ou então uma situação em que a sua renda não existe. Em outras palavras, ocorre o desemprego, você precisa sobreviver, você acaba gastando com o que é essencial, mesmo sem ter e se endivida. Outros fatores, como por exemplo um gasto inesperado, né, uma doença, a necessidade de algum parente, te leva também, em algumas situações, a ter apertos financeiros. É importante salientar também que outro fator que leva as pessoas a endividar-se é a situação de crédito. Acorda para Jesus. Crédito que te dão não é dinheiro seu. Então, pela misericórdia, sai fora de crédito. Cartão de crédito está repreendido em nome de Jesus. Cheque especial está repreendido 2 vezes em nome de Jesus. Foge léguas disso. Se você for inventar de utilizar isso ou utilizar qualquer outra forma de crédito que lhe derem, saiba que você tem que pagar. Então, se programe para usar e devolver aquilo que não é seu, porque você vai se atolar em dívida pagando juros astronômicos. Acorda! Cuidado com esses créditos que lhe são dados. Não vá, como diz o ditado popular, Maria vai com as outras. Ah, me deu crédito, eu vou gastar. Não gaste se você não tem como marcar com aquele valor. Não gaste se você não tem como pagar aquilo que está sendo ofertado. Ah, meu nome vai ficar sujo, mas depois fica limpo. Mas você vai ficar com o nome sujo. Você vai ficar, durante um certo período de tempo, sendo perturbado com cobranças. Então, cai na real. Não gasta aquilo que não te pertence, não. Outra situação que é importante você lembrar, de acordo com os autores, é que é necessário ter uma poupança para que você se programe em uma eventualidade futura. Tem autores que mencionam, e especialistas na área da administração de finanças pessoais e também
da economia pessoal, que é necessário você ter uma economia, uma poupança que corresponda pelo menos, no mínimo, de 6 a 7 meses. Tem autores que falam 7 meses do que você vive hoje. Então, digamos que você tem uma despesa hoje de 3.000. 3 vezes 7, 21. Então, você teria que ter uma poupança de 21.000, que seria um recurso que você gastaria caso você fique sem renda hoje. Então, você teria que ter essa poupança para que você possa se programar lá na frente. É isso que os autores indicam. Eu te pergunto, você tem uma poupança aí correspondente a 7 meses do que você tem de gasto hoje? A maioria não tem isso. Então, você tem que fazer isso, tá? Deixe-me compartilhar com vocês uma outra frase de alguns autores que eu acho bacana ter isso aí com vocês. Para iniciar a mudança em sua vida e passar a ter mais controle sobre o seu orçamento, você deve ter em mente que sua vida não pode se resumir a correr atrás do dinheiro, mas você pode viver determinando o uso racional do seu dinheiro. Quem tem o poder sobre o dinheiro somos nós mesmos, e não o contrário. Eu pergunto, é essa a realidade da maioria das pessoas? Boa parte vive correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro correndo dele. Boa parte faz com que o dinheiro o controle, e ele não controla o dinheiro. É complicado. É necessário ter aí uma consciência em relação a como que você se organiza emocionalmente, como que você se organiza financeiramente. Ter uma poupança não quer dizer que você vai deixar de entrar em dificuldade, mas isso pode ajudá-lo a não se endividar e a não ficar com a corda no pescoço, tá? Outra questão, se você está trabalhando apenas para pagar a dívida, repense. É necessário mudar essa situação na sua vida, essa postura na sua vida, tá? Não é correto você viver para pagar a dívida, você trabalhar apenas para pagar a dívida. Nesse sentido, nós vamos partir para o nosso segundo vídeo, em que a gente vai mostrar que, às vezes, o endividamento pode ser decorrente do fato de que aquilo que você acha que está ganhando realmente não é o valor que você ganha. Temos uma tabelinha que alguns autores montam para a gente, que a gente calcula o nosso salário real que a gente ganha. Tá? Vamos para o nosso segundo vídeo. Então, fica aí essas duas dicas. Descontrole emocional pode levar a endividamento, assim como despesas inesperadas, a sua renda é insuficiente para poder pagar as suas despesas pessoais ou algum gasto inesperado. Tá? No nosso segundo vídeo, a gente fala da questão da sua renda real, de acordo com alguns autores especialistas nessa área. Tá bom? Até daqui a pouco.